Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando com previsão de cargas, ainda no item 9.5.2 da NBR 5410, nós vamos falar sobre tomadas de uso geral, as TUGs. E a norma diz que, em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Então, independente do tamanho ali do banheiro, nós precisamos colocar pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. A norma diz também que, em cozinhas, copas, área de serviço, lavanderia, nas áreas molhadas da residência, nós precisamos colocar pelo menos um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que, acima da bancada da pia, devem ser previstas, no mínimo, 2 tomadas. Certo? Então, como é que funciona essa questão aí do perímetro? Quando a gente falava de iluminação, nós olhávamos para área do ambiente. Quando a gente está falando agora de tomadas, nós vamos olhar para o perímetro. Então, nas áreas molhadas, nós temos que pegar o perímetro do ambiente e dividir por 3,5. O resultado que der, a gente arredonda para cima e esse vai ser o nosso número de tomadas. A norma diz também que, se for ali na cozinha, onde tem a pia, nós precisamos colocar pelo menos ali 2 tomadas acima da bancada. Essas tomadas podem ser separadas ou pode ser uma tomada dupla. E em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Nas salas e dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, da mesma forma, nesses ambientes nós vamos pegar o perímetro, dividir por 5, o valor que der, a gente vai arredondar para cima e esse vai ser o nosso número de tomadas. E a norma diz que nos outros ambientes, se a área for menor que 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de tomada. Se a área for maior, nós pegamos o perímetro e dividimos por 5. Então, resumindo, nos ambientes secos, nós só precisamos pegar o perímetro e dividir por 5. O valor que der, nós arredondamos para cima e vai ser o nosso número de tomadas. Bom, em relação às cargas, a norma diz que nas áreas molhadas, da quantidade de tomadas que a gente conseguiu chegar ali com a divisão do valor do perímetro por 3,5, nós temos que pegar as 3 primeiras tomadas e atribuir uma carga de 600 VA. E as excedentes nós vamos colocar 100 VA. Ou seja, se a gente tem uma cozinha ali que a gente, quando pegou o perímetro dela, dividiu por 3,5, deu 5 tomadas, nós teríamos que colocar 3 de 600 VA e 2 de 100 VA. Nos demais cômodos, as tomadas vão ter, no mínimo, 100 VA. Bom, aqui nós estamos com a planta novamente e dessa vez, como é tomadas, nós vamos olhar para o perímetro dos ambientes. Vou separar aqui e, mais uma vez, eu já adiantei os perímetros, mas sem muito problema. O perímetro é só somar os lados do ambiente. Então, aqui no caso da sala, somaria esse lado com esse, com esse, com esse. E aqui deu 12,36, por exemplo. Com isso, nós vamos fazendo as nossas divisões. Quando for um ambiente seco, dividimos por 5. Quando for um ambiente molhado, nós dividimos por 3,5. Então, na varanda, no caso, eu não fiz essa divisão porque a norma disse que tem que ter pelo menos um ponto. Então, eu coloquei lá um ponto de 100 VA na varanda. Na sala, quando a gente faz a divisão por 5, vai dar 2 e um pouquinho, então coloquei 3 tomadas de 100 VA, porque é um ambiente seco. Na circulação também não é tão necessário colocar uma tomada, mas coloquei uma lá de 100 VA, não fiz a divisão, simplesmente atribuí. Nos quartos, deu ali no mínimo 300 VA para cada quarto, ou seja, 3 tomadas em cada quarto. No banheiro, também não fiz a divisão, coloquei somente uma tomada. Como é uma área molhada, as 3 primeiras tem que ser de 600 VA. Então, só tem uma no banheiro, vai ser uma de 600. Na cozinha, quando eu fiz a divisão, deu 3 e um pouquinho, então 4 tomadas. As 3 primeiras de 600, então 3 vezes 600 dá 1.800. E a excedente 100 VA. 1.800 mais 100, 1.900. E lá na área de serviço, não tem como pegar o perímetro, mas coloquei uma tomada lá de 600, porque é uma área molhada. Pode servir ali para uma máquina de lavar, por exemplo.
Somando tudo, nós temos 4.200 VA. Agora eu vou dar um exemplo aqui de um ambiente maior para a gente entender como funciona essa parte da fração de perímetro. Então, tenho aqui uma cozinha com um perímetro de 22 metros e a gente sabe que é uma área molhada, então divide por 3,5. E nós vamos ter aqui 6,29 aproximadamente. Certo? Então aqui eu tenho 6 inteiros, seriam 6 tomadas, mas ele diz que a fração do perímetro, que é esse 0,29, também tem que ser considerado como uma tomada. Então nessa cozinha, no caso, nós teríamos 7 tomadas de uso geral. Dessas 7, como é uma área molhada, 3 tem que ser de 600 e o restante, que são as outras 4, vão ser de 100 VA. Então, nós temos o seguinte resultado. Depois de encontrar essas potências e quantidades de tomada, nós vamos colocar lá na nossa planta. Então, a simbologia para a tomada é essa daqui, esse triângulozinho. E quando ele tiver assim, somente com o contorno e branquinho no meio, vai significar uma tomada baixa. Então, a tomada baixa normalmente é uma tomada ali a 30 centímetros do piso acabado. Aqui nós temos a simbologia para uma tomada média, quando ela tem essa metade pintada aqui de preto, ela vai estar ali em torno de 1,30 m do piso acabado. Veja que aqui eu coloquei ela junto com o interruptor, certo? Então, a simbologia do interruptor é essa bolinha. Quando eu coloco essa bolinha na frente do triângulo, que é a tomada, são aquelas tomadas que tem um interruptor e uma tomada embaixo. E nós temos também outra simbologia de tomada, que é quando o triângulo está totalmente preto, que vai ser a tomada alta. Ela fica em torno de 2 metros, 2,10 metros de altura ali do piso acabado. Então, feito isso, nós vamos agora, no próximo vídeo, falar das tomadas de uso específico. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.